Persona 3 Reload foi uma das minhas melhores experiências com jogos recentemente. Depois de tanto enrolar para jogar o jogo e deixar ele mofando na minha biblioteca na Steam, eu finalmente resolvi tomar vergonha na cara e resolver ver do que a obra se tratava. Logo no começo eu já tomei um soco na cara, com uma animação lindíssima de abertura com uma música muito boa também. E só pra deixar claro aqui, essa foi minha primeira experiência com o jogo da franquia Persona, então eu fiquei muito perdido no início por nem saber do que o jogo se tratava, mas isso não me impediu de amar o jogo, até porque eu sempre fui apaixonado por RPGs de turno, eu cresci jogando Pokémon e sigo até hoje, então não foi difícil de eu gostar de Persona logo no início. Até porque o jogo aborda um assunto que eu me interesso muito. Eu ainda não zerei o jogo, tá? Mas eu tava sentindo tanto essa necessidade de falar e pensar mais sobre ele, que eu não consegui resistir e tive que gravar isso daqui. Porém, até então, eu consigo traçar uma baita reflexão existencial acerca da trama desse jogo. E calma, que isso aqui não vai ser mais um dos milhares de vídeos com roteiros feitos por IA que tem aqui no YouTube. O conteúdo foi pensado e formulado 100% por mim. Então, se você não concordar com uma das minhas análises, fique à vontade para expressar sua opinião aqui nos comentários, mas lembre-se, conhecimento nunca deve ser guardado, e sim compartilhado. Vai ser difícil eu falar do jogo e tentar transparecer de forma simples que é abordado por ele para quem nunca jogou nada da franquia Persona, mas eu vou tentar não me aprofundar muito na história, até porque eu nem terminei ela, mas sim falar da mensagem do jogo. Porém, sinto que é necessário eu ao menos situar um pouco da forma que o jogo se inicia. Persona 3 começa com o protagonista, Makoto Yuki, ou seja lá qual for o nome que você tenha dado para ele, desembarcando em uma estação pela noite. Logo ao chegar na estação, o protagonista não encontra uma alma viva sequer ao redor dele. E de certa forma até aí tudo bem, se não tivesse fodendo caixões em pé pela estação ao lado dele. Ignorando esse pequeno detalhe, Makoto vai para o seu dormitório estudantil, onde um moleque totalmente esquisito com roupa listrada de presidiário chama a atenção do nosso protagonista dizendo que estava esperando por ele. O tal garoto misterioso pede para que Makoto assine um contrato se ele quiser continuar ali daqui para frente. O garoto diz para que o protagonista não tenha medo, que o contrato apenas diz que você aceita a total responsabilidade por suas ações. E complementa dizendo que o tempo é inescapável. Ele nos leva sempre ao mesmo destino. Não dá para negá-lo e fingir ignorância. E agora, meus amigos, chegamos no ponto a qual eu queria chegar. Já no início do jogo, Persona 3 já me ganhou com essa única frase. Eu adoro refletir sobre o tempo, e mais especificamente uma visão sobre o tempo enquanto fator existencial. O tempo não espera ninguém, todos são iguais em seu fluxo, cada vida rumo a um fim. Você, disposto a resguardar o brilho do futuro finito, você tem um ano, vai e viva o tempo que lhe foi dado. Mesmo nos dias tranquilos de repouso, deixe-se guiar pelo coração e jamais se desvie do caminho. Esse trecho inicial do jogo já dá um soco na cara em todo mundo que abriu Persona sem saber do que se tratava, que no caso era a minha situação ali. Mas por que será que falar sobre esse tema do tempo nos impacta tanto assim? Bom, a pergunta é mais complexa do que parece. Alguns podem argumentar que nós tememos a passagem do tempo, pois ela significa que nos aproximamos da morte. De certa forma, é até que verdade, mas o tempo ele pode nos atormentar em fatores da vida também, pois acredito que todos aqui já tiveram ansiedade por conta de uma ação futura, como apresentar um trabalho na escola, uma entrevista de emprego e por aí vai. Um dia antes dessas situações você deseja que o dia não passasse e que o tempo simplesmente parasse. Persona 3 vai trabalhar uma mecânica de dias contados e regrados. Você, desde o início do jogo, sabe que tem uma quantia limitada de dias, e assim como na vida real, uma quantia limite de ações que você pode fazer naquele dia. Se você escolher passar a noite estudando, você não poderá ir ao karaokê no jogo naquele dia, e por aí vai. Cada ação impacta em Persona. Acho que eu nem preciso dizer o quanto eu acho essa mecânica incrível. O jogo meio que te dá liberdade para tomar suas próprias ações, mas mesmo assim ainda te deixa preso no fator tempo. Praticamente igual à vida real. Só que em Persona 3, talvez isso seja mais extremo, pois a mensagem no início dele já diz: você tem um ano. Somado ao início de Persona 3 do PlayStation 2, que joga na nossa cara a frase Memento Mori, que significa basicamente lembre-se que você morrerá, já dá pra ter uma ideia do que acontecerá depois desse um ano que você possui. Platão em sua época dizia que a filosofia é uma certa preparação para a morte, então vamos tentar usar ela para tentar aprender algo a partir de Persona 3. Falando agora do nosso querido Heidegger, que na real não é tão querido, ou melhor, nada querido, mas enfim, ignorando fatores sobre vida pessoal e nos restringindo estritamente em sua visão sobre pouquíssimos conceitos agora, Heidegger até que possui um jeito interessante de analisar questões como o tempo e a morte. O filósofo aqui estuda a ontologia do ser, que é o ramo da filosofia que estuda a natureza do ser e da existência em si, abordando temas como o que nos faz especialmente seres humanos. Heidegger vai falar do Dasein, o tal do ser aí,
quando uma pessoa consegue pensar a existência de forma geral, não se restringindo a questões como época, região e outros fatores, pode-se entender que é nesse momento que essa pessoa transparece o Dasein para Heidegger, lembrando que, em tese, todos nós meio que já temos ele. Mas quando alguém é capaz de manifestar o Dasein, o ser aí, ele é um ser lançado no mundo, porque ele está frequentemente vinculado a outras pessoas, ele nunca está solo. Consigo aqui traçar uma semelhança com o sistema de social links da franquia Persona, que basicamente são laços de amizade e relacionamento que o jogador constrói com personagens secundários ao longo da gameplay. Eles são representados por cartas de tarô, servem para dar bônus de poder para as personas, que são o sistema de poder aqui da franquia. Cada social link específico e cada relacionamento vai para um grupo de Persona seleto. É curioso perceber que Persona não recompensa apenas quem luta melhor, recompensa quem constrói relações humanas. Quanto mais você conhece pessoas, mais forte você se torna, não apenas como jogador, mas simbolicamente como indivíduo. Isso é interessante de se analisar, pois para upar o nível dos social links, você obrigatoriamente precisa gastar um período do seu dia para interagir com aquela pessoa desejada. Para uma pessoa imortal, isso não haveria problema, mas partindo do pressuposto que temos apenas um ano para fazer tudo o que queremos, a situação começa a apertar. Por isso é preciso escolher bem quais social links você quer aumentar, porque o tempo aqui é limitado. Além de dizer que somos seres lançados no mundo, o paga-pau de Nazi aqui vai dizer que somos seres de projeto, pois estamos sempre em constante construção. Bem similar com a mecânica de aumentar certas habilidades em Persona 3, o jogador pode optar por realizar ações que podem aumentar algum desses 3 status, que são a inteligência, o charme e a coragem. Mas novamente, cada ação que aumenta o nível desses status vai consumir um período do seu dia inteiro. Se você opta por ficar na biblioteca após aula para aumentar sua inteligência, você pode dizer adeus para a tarde depois da aula e todas as opções que você poderia realizar naquele momento. Mas podemos entender que Heidegger diz que tanto faz ou tanto fez todas as suas escolhas de construção, até porque todas elas no fim sempre nos levariam a um único local, a morte. Somos sim seres de projeto, mas para a morte, a nossa única certeza, possuímos a nossa finitude, é o que nos faz humanos, e é por conhecer a morte que possuímos a angústia do futuro. Por isso, Persona 3 brinca constantemente com a questão do tempo. O tempo não espera ninguém. Todos são iguais em seu fluxo, cada vida rumo a um fim. Ter que escolher uma ação ao invés de outra, em um jogo que temos um mar de possibilidades, parece angustiante, mas é justamente nisso que o Persona 3 consegue conquistar o jogador. Quem joga o jogo, mesmo que inconscientemente, é capaz de traçar um paralelo com a vida real. Quando optamos por ficar a tarde inteira em uma rede social, escolhemos por aquilo, ao invés de passar o tempo com os amigos ou com familiares. Às vezes não temos escolhas, e de fato, é verdade, o próprio Makoto precisa ir para a escola todos os dias. A temporalidade nos limita, mas a experiência é um passo para se compreender o ser. Justamente por isso que é incrível jogar Persona e meter o louco. Ah, hoje eu vou trabalhar em meio período na cafeteria para ganhar uma renda extra. Hoje eu vou cantar no karaokê e aumentar minha coragem. Ou simplesmente, ah, hoje eu vou pro Tártaro matar criaturas demoníacas. Enfim, uma pá de possibilidades. A realidade real para Heidegger é aquela que experimentamos, sempre carregamos o passado e nos lançamos para o futuro. A existência é algo que estamos vivenciando constantemente. Se somos capazes de fazer diversas coisas em um joguinho, ao invés de simplesmente ficar deitado, por que não somos capazes de fazer isso na vida real? O problema não é a morte. Sabemos a morte em Persona 3, também sabemos a morte na vida real. Então o que diabos pode fazer essa sensação de querer prosseguir e buscar mais coisas para fazer surgir? O jogo transforma o tempo em recurso, quando esfrega na sua cara que você tem uma única ação para fazer naquele período. Na vida real, por conta talvez da sobrecarga de telas e informação, talvez nunca sentimos essa sensação de realizar somente uma única coisa. Por isso, quando você, após ficar horas na frente do celular, para e pensa, nossa, parece que passam apenas poucos minutos que eu estou aqui. Enquanto no trabalho, você sente que está enfrentando uma tortura em um tempo que parece nunca passar. Estamos frequentemente fazendo várias coisas ao mesmo tempo, jogando, ouvindo música, respondendo mensagens, enquanto Persona apenas diz, escolha um. Quando optamos fazer algo ao invés de outro, não é uma obrigação, é uma escolha, fora questões como trabalho e escola, óbvio. Mas talvez a resposta seja, de certa forma, desacelerar um pouco, fazer igual Makoto faz, uma coisa de cada vez, sempre buscando o melhor e mais interessante para aquele momento. Persona 3 não nos ensina que o tempo é limitado, nós já sabemos disso. O que ele faz é nos impedir de esquecer.